Olá! A ideia desse vídeo é discutir com vocês o que é ciência. E, na verdade, essa é uma questão que a gente ainda não tem uma resposta definitiva, não existe um conceito fechado do que seja ciência. Mas existe um campo de estudos que a gente chama de epistemologia da ciência, que vai se preocupar em entender como é que o conhecimento científico é construído, que já tem algumas respostas e que já conseguiu estabelecer o que não é ciência, né? E algumas características que são comuns à maior parte dos trabalhos científicos. Isso porque ele tem uma relação muito grande com a história da ciência, e quando a gente pensa em episódios históricos, a gente percebe que existem várias formas de se produzir ciência. Eu vou fazer essa discussão com vocês em cima de um artigo do Daniel Gil Pérez, que tem o título Por uma Imagem Não Deformada da Ciência. E nesse artigo ele apresenta 7 visões distorcidas do que seja a ciência. E é em cima dessas visões que eu vou fazer essa discussão. Ele coloca, e eu acho importante falar, que não são 7 pecados capitais, então a gente não tem que pensar nessas visões como coisas separadas, como coisas independentes. Na verdade, elas se interrelacionam e constroem no imaginário das pessoas o que seja ciência. E essas pessoas que eu estou falando são não só as pessoas que não estão ligadas à ciência, mas também o próprio cientista. Muitas vezes eles não têm uma dimensão do que seja o trabalho da ciência, que contemple algumas questões históricas, e que isso acaba aparecendo também na sala de aula se o professor de ciências não tiver uma concepção muito clara do que não é o trabalho científico, para que ele não passe para os alunos essas visões distorcidas. Então, para vocês perceberem o quanto essas imagens são comuns, a gente entrevistou alguns alunos aqui da UFJF e dentro do depoimento deles, tanto aqueles que estavam em laboratório quanto os alunos de outros cursos, a gente percebeu algumas visões distorcidas, mas também alguns aspectos em que eles tinham uma noção bastante clara e bastante próxima do que é realmente o trabalho do cientista. Então, dentro do vídeo a gente vai ter as mesmas questões que a gente colocou para os alunos, com um tempo para vocês pensarem qual resposta que vocês dariam para aquela questão. E em seguida a gente traz as respostas dos alunos e faz o comentário em cima desse artigo do Daniel Gil Pérez. Quando falo em cientista, eu penso Einstein, assim, daquele jeito meio doido, assim. Um homem de jaleco branco, de óculos e um tubo de ensaio na mão. Gente, aquela imagem do cientista fisicamente é sempre de um sujeito que, pela dedicação à pesquisa, aos estudos, não é um sujeito gordo, assim, é um sujeito magro, um sujeito introspectivo, que fica com aquelas roupas repetitivas, porque ele não tem tempo para pensar sobre como se vestir melhor, porque ele é um cientista, ele tem que pensar na ciência, em pensar em descobertas, etc. Então, que imagina um cientista com aqueles óculos grossos de ler muitos papéis e uma aparência assim, normalmente pouco atraente, né? A princípio, né, o cientista é um cara que se dedica muito, né, muitas horas da sua vida, né? Eu acho que o que está por trás disso é os grandes exemplos de ciência que foram dados no último século, sabe? Que a gente tem esses cientistas alemães, ingleses, alguns americanos, que eram pessoas assim com um jeito mais doido mesmo, de repente, né? O cara com o cabelo meio bagunçado, né? A gente tem alguns exemplos aí, tem de cientistas que ficaram famosos com prêmios Nobel ou com pesquisas revolucionárias, e eram geralmente esse estereótipo. O que a gente percebe nas respostas é a imagem do cientista de senso comum como sendo alguém louco, que não tem cuidado com a aparência, uma pessoa desvinculada e não preocupada com outras relações sociais, então muito focada, muito dedicada, né, apareceu aí nas falas, à ciência, que estuda muito, e isso ajuda a construir a imagem da ciência como algo distante, né? Dificilmente os alunos se identificam com essa imagem de uma pessoa louca porque estuda coisas muito difíceis e que são, portanto, muito inacessíveis. Ao mesmo tempo, a gente ouviu uma das entrevistadas falando explicitamente que o cientista era um homem, né? Então, se a gente retomar o imaginário
que outras pesquisas apontam, geralmente ele não vai ser só homem, mas vai também ser branco, ser europeu, e isso contribui para uma imagem elitizada de ciência, né? Porque a gente chama de uma visão elitista de ciência. Ao mesmo tempo também que não apareceu nas falas o fato do cientista trabalhar em grupos. Então, quando ele fala que o cientista tem uma dificuldade de se relacionar com outras pessoas, isso descaracteriza um aspecto muito importante da produção da ciência. A ciência é produzida num trabalho coletivo e em diferentes escalas esse trabalho vai ser sempre feito por mais de uma pessoa. E por isso que a gente tem que tomar cuidado ao ensinar, ao falar de ciência, para não reforçar essa visão elitista e individualista do cientista. A gente ouve alguns desses depoimentos de pessoas que estão trabalhando no laboratório e que percebem isso, o quanto a ciência depende de outras pessoas para ser produzida, e até mesmo na questão do contexto brasileiro, que a pesquisa é produzida em universidades, então além de ser pesquisador, ele também vai ser um professor. Isso tudo ajuda a gente a desmistificar essa ideia de que a ciência seja produzida por um único gênio trabalhando sozinho. Mas a gente vê que isso tem mudado cada dia mais, a gente tem essa questão de pessoas que, como a ciência hoje é uma coisa muito global, né, existe a necessidade de um network maior, sair daquele conceito antigo de um cara que fica mais reservado, acho que nesse sentido. Então assim, eu acho que a maior parte das pessoas tem na cabeça aquele cara de jaleco, com cabelo desgrenhado, né? Isso não corresponde na realidade a maior parte das vezes, ainda mais no Brasil, onde a pesquisa científica é feita dentro das universidades e onde professores são contratados para se fazer pesquisa também. Então a gente costuma ver, pelo menos na prática, pessoas mais normais, né, dia a dia, assim, pessoas que usam camisa de botão, uma gola polo no máximo e cabelo arrumadinho. Ela é muito mais feita de pessoas que não são famosas do que de pessoas que ficaram famosas, né? Se uma palavra é usada na ciência, para ela ter valor e credibilidade, ela precisa ser demonstrada através da observação que aquilo se refere a algo real, que pode ser experimentado. A principal característica da ciência é justamente o seu método, né? A experimentação é a única forma de confirmar as hipóteses, né, para você formular um modelo, porque não adianta nada você ter um modelo e ele não bater com a realidade. Então o que a gente tenta é sempre testar esse modelo com experimentação, né, para corroborar, ver se está corroborando a sua teoria com a sua, né, a sua hipótese com o seu prático, né? Então, não existe ciência sem experimentação, pelo menos não ciências naturais. Não existe ciências naturais sem experimentação. Filosofia, acho que ela pode imaginar, tem um pouco mais da imaginação, né? Aquilo que as pessoas idealizam. E no modo científico é o que a gente consegue comprovar, o que eles conseguem realmente comprovar que aconteceu A mais B, entendeu? Aí eu acho que é mais nesse sentido mesmo, que o lado filosófico é um pouco mais idealizado e o científico é bem realista, bem pé no chão, aquilo que a gente consegue constatar. O que a gente percebe nessas respostas é uma vinculação muito forte da ciência com a observação do real, né, e com a experimentação. E o que a gente sabe a partir da história da ciência é que nem sempre existe essa necessidade de que ocorra um experimento. Então, por exemplo, a gente tem a teoria do Big Bang, que explica como que o universo se formou e que ela é impossível de ser reproduzida em laboratório. Então, existem também teorias que são formuladas a partir de outras fontes, talvez até o trabalho de outros cientistas, que não necessariamente há experimentação. E a observação, que também é apontada como sendo uma coisa muito importante pelos alunos, mas por várias pessoas que pensam sobre ciência, na verdade ela não é uma observação isenta, né? Eu não estou em contato direto com o real, eu estou interpretando o real a partir de uma teoria, de uma forma de entender aquele fenômeno real. Então, o problema dessas perspectivas, muito vinculadas à experimentação, à observação, é que elas veiculam uma ideia de uma ciência que seja empírico-indutivista, né? Empírico. Então, ela tem, a partir da observação de uma série de dados, é que eu vou chegar a leis e teorias, e essas teorias elas têm uma capacidade de generalização que podem ser aplicadas, então, a outras situações. Então, ela vai ser empírica e indutiva ao mesmo tempo. E isso, em alguns casos, é válido, mas nem sempre, né? Então,
pelos exemplos que eu dei, acho que fica claro. Um outro problema que está associado a essa ideia de como a ciência é produzida e que aparece nos depoimentos é uma visão rígida. O que seria essa visão rígida? A gente entende, algumas pessoas entendem que exista um método científico, e aí com letra maiúscula, método científico, como uma sequência de etapas a serem seguidas para produzir o conhecimento. E como eu comentei naqueles outros exemplos, nem sempre a sequência vai ser a mesma. E eu não chego no laboratório para observar e para coletar dados sem ter hipóteses prévias, sem ter uma teoria que me ajude a interpretar aqueles dados. Então, muitas vezes, aquela ordem que aparece como sendo a ordem padrão do método científico, que alguns livros didáticos até têm no início dos textos, nem sempre ela vai ser seguida e nem sempre eu vou ter todas aquelas etapas. Então, a ideia de que você tenha um único método científico veicula uma visão rígida, algorítmica, uma visão infalível de ciência que não corresponde à realidade. E um outro problema que deriva dessas duas ideias é que você tem uma visão exclusivamente analítica de ciência, ou seja, você pensa só nos experimentos de forma isolada e nos trabalhos isolados, desconsiderando que muitas vezes o trabalho do cientista vai se construir ao organizar, ao reunir uma série de dados e de resultados de pesquisa em uma nova teoria. Então, a gente tem uma série de episódios na história de cientistas que tiveram esse trabalho de organizar um conjunto de dados que já tinha sido produzido para produzir um conhecimento novo. E esse esforço de englobar os diferentes conhecimentos, ao invés de pensar na ciência como essa dividida em pequenas partes, é um aspecto muito importante da produção do conhecimento científico. Então, nessas falas, e quando a gente pensa o que caracteriza uma investigação científica, aparece essas três visões: uma visão rígida do método científico, uma visão empírico-indutivista e uma visão exclusivamente analítica de ciência. Todas visões que devem ser repensadas quando a gente vai trabalhar em sala de aula. Naturalmente que as teorias que são levantadas, elas são feitas levando em consideração algumas hipóteses ou algumas condições que no final determinam o seu domínio de validade. Com o passar do tempo e os estudos mais aprofundados, a ciência verifica outras condições em que aquelas leis iniciais elas já não são tão válidas. Mas mesmo assim, nas suas condições originais, elas permanecem com a sua validade. Então você tem essa flexibilidade, é uma das grandes características da ciência, essa capacidade de autocorreção. Então a teoria tá disposta a ser moldada assim, mas nunca revertida. Isso a gente observa, a teoria nunca é revertida. Você não simplesmente pegar uma teoria atual assim, vamos jogar isso aqui fora, isso aqui não funciona. Sendo que ela já estava explicando outros dados, ela é sempre melhorada, né? A gente sempre vê um caminho de progressão na teoria e não um caminho de reversão completa. Não tem nada que vai fazer a teoria da gravidade parar de funcionar, por exemplo, entendeu? As coisas vão continuar caindo da mesma forma como elas caíam. As respostas a essa questão deixam claro que para esses alunos a ciência ela sofre um processo de desenvolvimento contínuo, o que a gente chama de visão acumulativa de crescimento linear. Então, a ciência ela está sempre crescendo, ela está sempre se desenvolvendo, ela está sempre melhorando, ela nunca volta para trás. Eles chegam a dizer que ela nunca se reverte, né? Ela nunca nega completamente. Ela muda os limites de validade, as condições de validade, mas ela nunca é recusada. E isso historicamente não é verdade. A gente tem cientistas que produziram teorias muito importantes que ao mesmo tempo também se dedicaram a estudar coisas que depois provou-se que não eram verdadeiras. E a gente tem que pensar também que a ciência é sempre uma interpretação. Então, quando ele fala que a lei da gravidade nunca vai deixar de funcionar, a lei da gravidade é uma forma de interpretar um fenômeno que a gente observa. Então, o que a gente observa, que os corpos caem,
provavelmente nunca vai deixar de ser verdade, mas a maneira como a gente interpreta esse fenômeno do corpo caindo, ela pode mudar sim, se a gente considerar que historicamente a ciência já sofreu uma série de mudanças, já chegou a recusar completamente algumas ideias que antes eram consideradas como válidas, e isso ainda pode acontecer, isso faz parte do processo de produção do conhecimento científico. A gente tem um depoimento de uma aluna que trabalha no laboratório que destaca quanto ela teve que refazer a pesquisa, que rever os dados e que o erro também tem um papel muito importante na produção do conhecimento científico. Embora ela não esteja falando do desenvolvimento de leis e teorias, mas ela reconhece que no trabalho do cientista existem muitas falhas e muitos erros e que a ciência vai estar sempre, realmente, como o outro aluno comentou, vai estar sempre se autocorrigindo. E nesse processo de autocorreção vai fazer parte, sim, algumas rupturas bastante bruscas. Então a gente tem que tomar cuidado e evitar essa visão de que a ciência se dá num desenvolvimento constante, ela sempre vai se acumulando num crescimento linear. Com certeza, eu mesmo, né, já sou formada e tudo, e trabalhei durante 3 anos e meio com uma pesquisa na faculdade, sujeita a muitos erros, e o resultado final, quando a gente achou que estava tudo certo, voltou com alguns erros, algumas coisas que eu precisava de reavaliar e chegar numa proposta. Eu acho que a ciência ela é um pouco isenta das variabilidades sociais, políticas e de época, né? Eu acho que a sociedade, vamos dizer assim, a sociedade moderna, ela preza pela independência, não pela inerrância, pela neutralidade da ciência, por ela ser uma coisa mais independente do momento e mais dependente dos fatos. Porque, bem ou mal, a isenção está dentro da rigorosidade. Ela é um produto da rigorosidade. Quem tem o rigor científico vai ser isento relativo à posição política, ou à situação econômica, ou à situação socioambiental, entendeu? A gente vai ter toda uma isenção dentro da ciência, graças a o quão mais rigorosas as pessoas forem em fazer ciência. Cada pessoa tem a sua visão, tem o seu ponto de vista, poderia enxergar os dados de uma forma particular. Mas uma vez a pesquisa sendo bem feita e a metodologia bem aplicada, os resultados certamente vão levar a conclusões iguais de ambos os cientistas. Eles se referem, nesses depoimentos, a uma ciência neutra, uma ciência desvinculada da sociedade, que não sofreria influências do meio social e que, se ela estivesse sofrendo influências, se o cientista se deixasse influenciar por isso, ele, na verdade, não estaria sendo ético, né? Então, eles acreditam que o método científico garante essa neutralidade. E o que eles esquecem, e talvez não fique tão claro para quem está trabalhando diretamente com a pesquisa, é que a pesquisa, na verdade, a ciência, ela se propõe a responder questões. Mas essas questões, elas foram colocadas por instituições que são instituições sociais. Então, essas questões, elas mudam ao longo do tempo, elas dependem de interesses políticos e econômicos, né? Então, tem questões que vão ser colocadas e outras não. A ciência é um produto humano. E, por isso, ela sofre influências do meio histórico, social, econômico e político. E não só isso, a gente tem aí nesses depoimentos a ideia de que, se o cientista seguir o método, ele vai chegar nos mesmos resultados, conseguindo ficar isento dessa sociedade ou dessas outras influências. E a gente sabe que, no trabalho dos cientistas, muitas vezes o sexo do cientista vai determinar a forma dele interpretar os dados. E são pessoas éticas que têm a preocupação em fazer uma pesquisa muito bem feita, mas que não conseguem, por ser seres humanos, não conseguem se desvincular de todo esse histórico social. Então, essa visão que aparece nos depoimentos é o que a gente entende como sendo uma visão descontextualizada, a ciência totalmente separada da sociedade. E, ao mesmo tempo, uma visão aproblemática e ahistórica. Então, problemática porque a ciência ela sempre vai
partir de um problema que ela se propõe a resolver. Quem coloca esses problemas e por que esses problemas foram colocados agora e não depois, ou que tipo de interesses que existe ao responder essas questões, ao solucionar esses problemas. E tudo isso sempre vai ser histórico, vai depender do contexto da época. Então a gente tem que ter consciência disso, até porque é o que explica o fato da ciência ao mesmo tempo servir para o bem, para o desenvolvimento da humanidade, mas também servir para o mal. Então vamos retomar aquela pergunta que foi feita logo no início, né? O que é ciência, afinal? Né? Tem até um livro que é uma referência bastante comum para falar de epistemologia da ciência, do Chalmers, que tem esse título, o que é ciência afinal? Então a gente pode pensar, a partir dessa discussão que o Gil Pérez traz no artigo, algumas características, então, que a gente teria que observar e que fazem parte do trabalho do cientista, né? Então, uma das primeiras características é perceber que existe um pluralismo metodológico. Ou seja, a ciência segue métodos, mas existem diversos métodos possíveis para se produzir ciência. Esses métodos e essa ciência que está sendo produzida, ela depende de um consenso na comunidade de cientistas. São eles que vão estabelecer os métodos e são eles que vão determinar qual método é adequado para investigar cada problema, mas existem diversos métodos possíveis. Então, uma primeira característica da ciência seria o pluralismo metodológico. Uma segunda característica da ciência, que eu espero tenha ficado bastante clara, é essa recusa do empirismo. Então, desvincular a ciência necessariamente da observação. Essa observação ela não é neutra, é uma observação que está sendo orientada por uma série de teorias. Então essas interpretações do que está sendo observado, ela também depende da teoria. Então quando a gente tem aquele exemplo que o aluno trouxe da gravidade, né, fica claro isso. O que é real, o que é observável, provavelmente não vai mudar, mas a interpretação ela pode mudar sim, e a partir dessa interpretação, é essa interpretação que é a ciência, não o real. A ciência não equivale diretamente ao real e não se constrói unicamente a partir de experimentação, né? Então, recusar essa ideia empirista que está ligada à ciência. Uma terceira característica da ciência seria dar um papel e considerar que é muito importante na produção do conhecimento científico o pensamento divergente. Então, na verdade, a ciência se produz a partir de hipóteses que vão estar sendo testadas e não a partir de certezas e de conclusões. Todo o trabalho do cientista é orientado a partir dessas questões. Então, todo o trabalho vai ser uma resposta a uma questão e que vai partir de uma hipótese e não de uma certeza que já venha pronta e que já esteja estabelecida. Ao mesmo tempo em que, para se chegar a essas interpretações, a esses resultados, uma quarta característica do trabalho científico é a procura de uma coerência global. Então, o trabalho de um cientista aqui no Brasil, ele tem validade para toda a comunidade científica mundial. Ele é divulgado entre os cientistas e os cientistas eles podem reproduzir aquele experimento em qualquer laboratório, em qualquer país do mundo, e eles têm que chegar no mesmo resultado. Essa coerência global não é só em termos do método, e aí, como eu já tinha dito, esse método pode ser diferente, mas se eu seguir aquele caminho, eu vou ter que chegar no mesmo resultado. A coerência ela também se dá em relação às teorias. Então, existe uma teoria que hoje está vigente e que os meus resultados vão ter que ser interpretados de acordo com aquela teoria. Eu vou procurar encontrar essa coerência, até um ponto em que eu tenha resultados que contestem a teoria, e aí talvez a gente tenha que mudar o que a gente entende como sendo um paradigma que está vigente e pensar em um outro paradigma científico, conforme a gente tenha várias experiências que estejam contestando a teoria que está vigente no momento. Isso pode sim significar uma ruptura e não necessariamente vai ser sempre uma forma contínua e ter um crescimento linear, como eu já tinha comentado. Por fim, uma quinta característica do conhecimento científico, da ciência, é que ela tem um caráter social, ou seja, ela é produzida por pessoas e, portanto, ela está sujeita a influências que qualquer ser humano inserido numa sociedade está, ou seja, em questões políticas, econômicas, sociais, culturais, mas, ao mesmo tempo, também ela é produzida por instituições sociais. A ciência
ela responde questões que foram colocadas por instituições sociais e, portanto, ela vai ter sempre uma articulação muito grande com a sociedade. Tanto quando a ciência é usada para desenvolvimento de tecnologias, mas também uma ciência pura, aplicada. Que tipo de ciência que está sendo financiada, que tipo de pesquisa que recebe dinheiro, que tem interesse político e que tipo de pesquisa que não. Então, isso depende de um contexto social que é um contexto histórico, que pode mudar ao longo do tempo. Então, são essas 5 características que a gente entende como sendo mais coerentes e que refletem de uma forma mais próxima o que realmente é a ciência, o que realmente é o trabalho do cientista. E o ideal é que, como professor, você tenha essa percepção para que quando você vá para a sala de aula, você não apresente a ciência como algo totalmente distante da sociedade, das capacidades do aluno e que vai fazer com que ele se afaste da ciência, perca o interesse e não se sinta apto, não se sinta capaz de participar daquilo.